Josué capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Quero ler um pouquinho dessa história com você, para poder compartilhar algumas verdades nesse texto. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. E essa ordem diz respeito à conquista que Israel tinha tido contra a cidade de Jericó. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Versículo 4. Assim foram mais ou menos 3.000. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão, eles nos matarão. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? Versículo 10 e último versículo que vamos ler, diz assim: o Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão. Bom, essa última frase aí de Deus para Josué parece não reconhecer tudo que nós acabamos de ler. Parece não ser compatível com um Deus amoroso e cuidadoso, falando com um líder de um povo que tinha acabado de perder 36 dos seus homens. Alguém pode dizer que uma baixa em uma guerra de 36 homens é uma pequena baixa. Mas quando se trata de pessoas, uma morte sequer já deve ser digna de ser profundamente lamentável. Então, vocês viram que essa história é uma história trágica para Israel. Eles perderam uma guerra. E vocês sabem que uma derrota pode nos desmoralizar, pode jogar nossa moral lá para baixo. A Bíblia diz, no texto mesmo que nós lemos, que o povo todo ficou desencorajado, não é? Então nós temos uma história trágica, verdadeiramente trágica. Não foi uma história enganosa, não foi uma história de interpretação. A derrota foi real, foi palpável, ela existiu, não é? E a história obviamente não termina no versículo 10. O que vamos falar vai até o versículo 10, mas a história não termina aí. E nós já sabemos por esses 10 versículos que essa derrota foi por culpa de Acã, que tinha escondido
objetos de Jericó, e Deus tinha dito que nada poderia ser guardado, nada poderia ser levado para eles, e Acã peca, e todo o povo sofre por esse pecado de Acã. Mas nós não vamos falar sobre o pecado de Acã, nós não vamos falar muito sobre a derrota que Josué teve, não é esse o nosso objetivo. Nosso grande objetivo aqui é tratar do que Deus falou para Josué, que foi: levante-se, levanta, Josué. Não é? Então essa palavra parece ser pesada e difícil para alguém que está de fato derrotado, abatido, desanimado e assim por diante. Mas antes de falarmos sobre tudo isso que nós lemos, eu quero falar das minhas intenções com essa pregação. E hoje eu estou com o meu coração aqui ardendo para poder exortar vocês, encorajar vocês, disciplinar e motivar vocês dentro dessas verdades que vão ser ensinadas. Bem, sobre o que vamos falar, né? O tema está aí, levante-se, mas sobre o que nós vamos falar? Sobre a necessidade, sobre a capacidade do homem em promover mudanças em sua vida, em se renovar, em se reinventar, em se reconstruir, não é? Em recomeçar. Esse tema, levante-se, fala sobre isso, sobre nossa capacidade e sobre a nossa necessidade de renovar, de reinventar, de reconstruir e de recomeçar. Você pode dizer comigo esses verbos, esta ação, sobre que vamos estar falando? Sobre a nossa necessidade e sobre a nossa capacidade de quê, irmãos? De renovar, ou de nos renovar, de reinventar, ou de nos reinventar, de reconstruir e de Só vocês. E recomeçar. É um processo espiritual, mas eu confesso que a base do processo, o que sustenta esse processo é espiritual. Mas o todo é totalmente natural. Estão me compreendendo? Quando Deus diz para Josué se levantar, a base que faria com que Josué se levantasse era de fato algo espiritual. Há um comando de Deus dizendo: Josué, se levanta. Só que o conteúdo deste levantar estava muito mais fundamentado na alma de Josué. Estão me compreendendo? No psicológico de Josué, na atitude de Josué, nas palavras de Josué. Então, o nosso desafio de hoje, irmãos, é que você se conscientize da necessidade que nós temos e que você tem. E não apenas necessidade, mas da capacidade que você tem, tá? De se renovar, de se reinventar, de reconstruir, de recomeçar. Tem muita gente parado, tem muita gente ferido, tem muita gente desistido, e é preciso que você se levante. Esta ordem que Deus deu para Josué é uma ordem também que tem que ser admitida por você. Você tem que entender que essa ordem também é para você hoje. Posso ouvir um amém? E por que nós falaremos sobre isto? Preste atenção. Porque, em tese, nós deveríamos ser as melhores pessoas desta terra se colocássemos em prática tudo o que ouvimos. Me escuta. Eu estou te encorajando a se levantar e a praticar tudo o que você já ouviu. Preste atenção. Pelo menos uma vez por semana, você escuta uma pregação aqui no domingo. Pregações, irmãos, que podem não ser as melhores pregações. Podem não ser como a pregação do pastor, do YouTube, né? O youtuber, ou o pastor do YouTube, que você gosta de seguir. Mas são pregações
fundamentadas em palavras, na Bíblia, e fundamentadas em verdades, muitas vezes retiradas de livros, muitas vezes retiradas de estudos extremamente fundamentados em todo tipo de verdade. E que se você praticasse tudo o que você tem ouvido aqui, eu te garanto que você não estaria desistido, desanimado, desencorajado, deitado, frustrado, como você está. Então, por que nós vamos falar sobre a necessidade que você tem de se levantar, de recomeçar, de reconstruir? Por quê? Porque o segredo dos avanços na tua vida não está em apenas ouvir, está em praticar. Então, quando Deus fala para Josué se levantar, apenas a voz de Deus para Josué não significa nada. O resultado que Josué vai ter, ele vai reorganizar o seu exército, ele vai lutar contra a cidade de Ai, ele vai vencer, mas ele só vai ter isso porque ele vai praticar exatamente o que Deus disse para ele. Olha, Josué, para de se lamentar, tem pecado no povo, vamos lá, descubra onde que está, resolve o problema, mata quem tem que matar, que morra quem tem que morrer, porque era a lei da época. E quando Josué pratica isso, toda a sua história, todo o seu contexto é mudado, não pelo que ele ouviu, mas porque ele praticou aquilo que ele ouviu. Então, irmãos, eu separei um texto aqui de Isaías. Coloca aí pra gente, não está passando aqui. Perdão, de Ezequiel, que diz assim: assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Esse texto aqui, eu toquei nele algum tempo atrás. Olha como esse texto descreve com maestria, né, esta realidade de que ouvimos, mas não fazemos nada do que ouvimos. Então, assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Eles vieram para quê, irmãos? Para ouvir o que Ezequiel tinha para dizer. Até aqui está tudo bem? Tudo ótimo. E aí, continua dizendo, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Então, irmãos, quando eu ouço, mas eu não ponho em prática aquilo que eu ouço, é como se eu não tivesse me levantado para ter uma ação. Ele fala bonito, eles dizem. Quem é que falava bonito? Ezequiel. Ezequiel deveria falar bem, então o povo vinha, se reunia, para ouvir quem? Para ouvir o Ezequiel. Quem vai pregar hoje? É o Ezequiel? É o Ezequiel. Ah, então eu vou para a igreja ouvir o Ezequiel pregar. E todo mundo ia para ouvir o Ezequiel pregar, mas não colocava nada em prática. O povo dizia, uau, é muito bonito o que o Ezequiel diz, mas o que querem é ganhar dinheiro. Escuta, aqui o problema não era o dinheiro. O problema aqui é que o povo ia para ouvir Ezequiel pregar, para ouvir Ezequiel profetizar, mas o povo mesmo queria fazer só o que era de interesse deles. Era isso que Ezequiel estava ensinando aqui. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor, ou um tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Então escuta, irmãos, eu quero desafiar vocês hoje com essa palavra, a se levantar e a colocar em prática tudo que nós temos ministrado aqui. Acabamos de cantar, não é? Vento impetuoso, traz línguas de fogo. Mas nós estamos buscando as línguas de fogo na prática, isso está acontecendo.
O que vai mudar não é apenas cantar, mas é quando nós estivermos de fato interessados em receber línguas de fogo. Quantos estão interessados nessa língua de fogo? Falamos sobre um só coração, uma só voz, uma canção. Mas nós não queremos ter um coração que nada, irmãos. Suamos para levar 35 jovens sábado passado. Suamos, mas foi difícil, irmão. Temos que convencer gente, temos que implorar para os irmãos irem. Coração que nada. Eu estou desafiando vocês a se levantarem, porque se nós não tocarmos os céus com um avivamento, irmãos, os céus não vão nos tocar. Domingo que vem outra pessoa vai pregar, porque eu tenho brigado muito com vocês. E aí outra pessoa vai pregar domingo que vem e vai brigar mais ainda. E diante desse desafio de levantar, daqui a pouco eu volto para o texto, calma aí. Estou só dando uma introdução aqui. Quais as mudanças significativas que nós temos promovido em nossa leitura e oração? Eu tenho ficado doente, eu tenho ficado desesperado. Mas eu entendi que eu preciso entrar por outros caminhos. Por exemplo, já há umas 2 semanas, eu tenho conversado muito com os meus filhos sobre leitura e oração. Muito. Porque se eu não puder ensinar lá em casa, e se lá em casa não mudar, como é que vai mudar lá fora? Davizinho, posso contar aquele negócio que você falou para mim sobre leitura? Não? Então tá. Teve uma pessoa aí, mas nós temos conversado muito sobre ler e sobre orar, sobre o hábito de leitura. E alguém pode dizer assim, ai pastor, de novo sobre isso, você está praticando? Então se você não estiver praticando, você tem que ouvir. Amém, irmãos? Porque o que acontece quando você não passa numa matéria na faculdade? Eu não sei se ensino médio é assim, mas o que acontece? Você fica tem que fazer ela de novo, de dependência, tem que fazer a matéria de novo. Não tem jeito não. E aí eu fiz uma pesquisa, uma amostragem, com alguns irmãos, para ver e pedir sinceridade. Algumas pessoas não me responderam, mas tudo bem, tivemos respostas suficientes. E a pergunta foi, eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Atualmente, você tem dedicado sistematicamente, ou seja, continuamente, é algo sistêmico, é algo que você aprendeu, é um hábito, pelo menos 30 minutos do seu dia para ler e para orar? Nós tivemos alguns dados. Primeiro deles, eu perguntei em um grupo só para líderes. E dentro dos nossos líderes, nós temos 38% dos líderes que sim. Pastor, eu me dedico sim, pelo menos 30 minutos de oração e de leitura bíblica por dia, sim. Mas 62% disseram que não lê. E não lê por quê? Por favor, irmão, segura. E bota amor nas minhas palavras. Quem está me ouvindo pregar pela primeira vez, eu não sou assim não. Eu sou um pouquinho melhor. Mas por que nós não temos lido? Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Por que falta de vergonha na cara? Irmãos, porque vocês têm ouvido quantas vezes sobre isso? TSD, ler, não dou conta. Não consigo. Não consegue porque tu é um frouxo, indisciplinado. Dá água. Eu não sei falar assim, irmãos. Eu tremo todo para falar assim. Até que eu gostei, frouxo, indisciplinado, sem vergonha na cara, frouxo. Eu gostei. Levanta e toma vergonha na tua cara e prioriza isso. Podia ter pego uns textos aqui. Meu Deus, mas eu estava lendo algumas frases de Charles Spurgeon, de John Wesley, de Lutero, de tantos teólogos e líderes espirituais da igreja, da história da igreja, falando sobre a nossa vida de leitura e de oração. Irmãos, e há uma verdade, né, que diz que
a nossa vida espiritual, ela é exatamente igual à nossa vida de leitura e de oração. Então, se 38% dos nossos líderes, óbvio que eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas se 38%, e digo mais, irmãos, não pega, alguém pode dizer assim, o pastor sabe que foi eu disse lá que não. Não, irmão, sai dessa, em nome de Jesus. Vamos entender aqui o que Deus quer falar com a igreja. Está comigo, amém? Sem ofensas, pelo amor de Deus. Então, 38%, ou melhor, 62% dos nossos líderes não estão tendo essa postura sistemática de oração. Irmãos, então são mortos liderando mortos. São mortos liderando mortos. O que tem vindo do Espírito? Só pela misericórdia, como Deus é misericordioso. Mas eu vou caminhar mais. Também dividimos numa pesquisa com os membros de forma geral. É tão engraçado, né, irmãos? A liderança reflete no povo. Não tem jeito, olha isso. 69% dos membros responderam não. Irmãos, tem muitos líderes que ainda não responderam. Eu queria ver a resposta. Manda lá, tá? Mas tem uma situação mais grave ainda, irmãos. E isso é grave, é muito grave. E nós que somos pais de jovens e adolescentes, nós temos que ensinar os nossos filhos, dando exemplo e ensinando. Porque olha isso aqui, irmãos. Eu fiz uma categoria só para jovens e adolescentes. 88% dos nossos jovens e adolescentes. Irmãos, isso aqui, tem números por detrás disso daqui, que é praticamente 100%. Porque a maioria nem respondeu. Estão entendendo isso? Hã? E olha, eu fico pensando, como é que um adolescente jovem não responde a pergunta de WhatsApp? Eles vivem no celular, com o celular na mão. Não tem como nem dizer que, não, não vi, não tem como. Ao meu ver, não tem como. Agora escuta, gente, nossos filhos, e eu estou falando da minha casa, sem expor os meus filhos, não, é um processo de avivamento, mas nossos filhos estão mortos dentro da nossa própria casa, eles não estão lendo nada. Da vizinha me disse assim, é outra coisa, tá, da vizinha, essa não vai ter problema não. Da vizinha me disse assim, papai, eu não dou conta de ler, eu tento, mas eu não gosto. E eu estava explicando para ele, é hábito. Nós temos que gostar de estar com o Senhor, é hábito. Estão entendendo isso, irmãos? Então, escuta, o que precisa para você se levantar e mudar o seu hábito de leitura e de oração? O que precisa? O que precisa, irmãos? Vergonha na cara! Chega, eu vou falar disso mais não, já estou começando a pesar a consciência. Mas só falta isso, escuta, você nunca vai ter, você vai ter desejo e saudade, é óbvio. Mas até que você tenha, você precisa se esforçar. Você precisa separar o tempo, o dia. O dia são todos os dias. Mas você precisa separar a hora exata que você vai se dedicar para ler e para orar. Por favor, irmãos. E aí, quais as mudanças significativas que você promoveu em sua vida financeira? Tudo aquilo que você já ouviu. Por que você nunca se levantou para mudar? Você continua transformando tudo em pão, você come tudo, nada é semente. Não tem guardado semente para o próximo, não tem guardado semente para o Senhor e nem guardado semente para você mesmo. Já me ouviram falar sobre isso, não dá para ministrar sobre isso aqui de novo. E quais têm sido as suas mudanças na sua vida familiar? Seu tempo, seu diálogo, seu respeito, e aí vai. Entende, irmãos, que tudo isso é uma questão de se levantar para praticar, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
E eu percebo, irmãos, que as coisas só mudam quando alguém está nos mentoreando. Quando alguém está dizendo assim: e aí, você leu? E aí, está orando? E aí, como é que está você? Orou hoje? Não, pastor. E amanhã orou? Não. E a semana? Opa, orou? Orei, comecei a orar. Opa, começou a sair resultado. Você precisa de mentoreamento, líderes de células. Ainda que você não consiga fazer uma vez por semana, não temos feito mais por semana aqui. Temos feito uma vez por mês. Pelo menos esse individual. E você precisa ajudar as pessoas a praticar isso, porque elas vão crescer, elas vão prosperar, elas vão vencer o pecado. Tem uma frase, né, que diz que ou o pecado me separa deste livro, referindo-se à Bíblia. Não me lembro agora qual teólogo disse isso. Ou o pecado me livra deste livro, ou este livro me livra do pecado. Então, quando você for lendo, você vai começar a colher tão preciosos frutos, que você nunca mais vai deixar esse livro de lado. Leia mesmo depois que você pecou, tá? Deixa de ser religioso. Ai, não vou nem ler a Bíblia, não estou indo para a igreja. Leia a Bíblia, e a Bíblia vai te trazer força para ir para a igreja. Ah não, eu pequei ontem com a minha namorada, não vou nem ler a Bíblia. Leia a Bíblia também, mesmo depois do pecado. Vocês estão entendendo? Tudo que o diabo quer colocar na tua vida é acusação. O Espírito Santo nunca vai estar na acusação. Nunca vai ser ele te acusando. Nunca. Ah, eu não tenho coragem de orar porque eu bebi, eu fiz aquilo, Ora, bêbado. Abre um jejum chapado. Mas recomeça. Entende, irmãos? O importante é recomeçar. Recomece, levante, tire essa acusação dos seus ombros. Agora eu quero ir para a palavra aqui, que nós lemos. Tá? Então esse é o nosso texto base. O Senhor respondeu a Josué: levante-se. Então nós vamos fazer algumas avaliações aqui. A primeira delas é: avalie em qual contexto você se paralisou. Onde, quando e por quê. O que te paralisou? E entenda, irmãos, essa paralisia de várias maneiras. Mas a paralisia que eu tenho em mente aqui, uma das paralisias que eu tenho em mente aqui, é continuando a tese ou a mensagem de domingo passado. Recebemos Jesus, mas as coisas não acabam aí. Existe um caminho de relacionamento diário com Deus que você precisa descobrir. Bem, uma coisa que Deus falou muito forte comigo, presta atenção, deixa eu contar um testemunho aqui, como se nós estivéssemos sentados na sala lá de casa. Um dos textos mais fortes que o Espírito Santo falou comigo nesses últimos meses foi Isaías 50, versículo 4. Deus diz para Isaías: eu te dei uma língua erudita. Está caindo, mas não é do poder não, irmão, de Deus não. Então olha para mim aqui. Eu te dei uma língua erudita para sustentar os que estão cansados. Eu te desperto toda manhã e te ensino como alguém que ouve a minha voz. Mais ou menos isso que está escrito lá em Isaías 50, versículo 4. Mas essa palavra erudita, eu te dei uma língua erudita, em algumas versões coloca uma língua, eu te dei sabedoria, ou uma língua sábia. Mas essa não é a verdadeira palavra para esse texto. Não é a melhor palavra, não é a melhor tradução. Apenas uma língua sábia. Não. A erudição, é uma língua erudita, é consequência de minha leitura e de meus estudos.
Um homem erudito é um homem de cultura ampla, de conhecimento amplo, e ampliado pelo quanto leu e pelo quanto estudou. Então, quando eu lembro do texto de Isaías 50, versículo 4, e do impacto que ele me trouxe, porque ele saltou diante dos meus olhos, ele me fez chorar por mais de 30 minutos na minha casa, um choro compulsivo. Você ainda não me viu chorar compulsivamente, mas nem vai me ver, eu faço isso geralmente trancado em alguma sala, alguma coisa assim. Mas aquilo que me fez chorar compulsivamente tem a ver com o desejo de Deus de nos dar uma língua erudita. O que significa isso? Que o Espírito, no meu entendimento, que o Espírito procura pessoas que têm fome de conhecimento, fome de entendimento, porque através destas pessoas, Ele poderá usar as suas palavras para fortalecer os que estão cansados. Estão me compreendendo? Se os líderes não estiverem crescendo em conhecimento de Deus, conhecendo-o através da Bíblia, conhecendo-o através de leitura, conhecendo-o através da oração, da meditação, da reflexão, dos estudos, se os líderes não estiverem crescendo, quem vai sustentar os fracos nos dias das suas fraquezas? Porque são das palavras dos eruditos que Deus levanta sustento aos que estão fracos. Ele precisa de você, da sua voz profética. Ele precisa que você se levante para isso. Então, o que foi que te paralisou na sua caminhada genuína com Deus, na sua fome, não é, pelo Espírito Santo? O que foi que te paralisou? Bem, nessa história que nós lemos, o que paralisou o povo foi essa derrota contra a cidade de Ai. Foi a morte de 36 homens, que deixou, como diz o final do versículo 5, que deixou o povo completamente desanimado e sem coragem. Então, eu fui observar algumas coisas aqui, que na nossa vida não é diferente. Algumas coisas também startam em nós uma paralisia. Sempre alguma coisa vai nos paralisar. Eu fiz algumas frases aqui, umas diz respeito a mim mesmo e outras são frases que a gente escuta no dia a dia. Vamos lá. Essa é minha. Quando eu me casei, eu tinha que trabalhar em 3 períodos para poder colocar comida dentro de casa. E isso me fez interromper os meus estudos. Depois eu continuo essa história. Ou então, existe outras situações, como por exemplo, eu tive uma decepção com o meu líder, e isso me paralisou. Ou ainda, eu vivi uma separação conjugal, e isso também me desanimou. Ou eu tive um bebê, e por isso eu não dou conta mais de fazer as coisas. Ou ainda, eu simplesmente perdi a vontade. Mas quando foi que você perdeu a vontade? Eu perdi a vontade quando outra pessoa foi posta num lugar que eu gostaria de ocupar. Eu perdi a minha intensidade quando alguém deixou de me ajudar. Irmãos, identifique qual foi o momento, qual foi a situação que te paralisou. Você está preso nessa situação. Está comigo? Está entendendo isso? Sim ou não? Amém, irmãos? Amém. Em algum momento você paralisou. Em algum momento você deixou de liderar uma célula, você deixou de discipular alguma pessoa. Algum momento isso te paralisou. Como foi a história que nós lemos? Foi real. Não foi porque o povo era fraco, não foi porque o povo era melindroso. Foi um fator real. Sim? Sim, irmãos? Então, existem fatores reais, verdadeiros, que vão te paralisar. E o que você tem que avaliar? Descobrir quais foram estes fatores.
Ok? Ok, irmãos? Conseguiram descobrir aí alguma coisa na sua mente? Alguém descobriu alguma coisa aí? Já visualizou? Alguém? Ninguém. Já tem algumas mãozinhas levantadas. Algumas coisas acontecem que nos fazem perder a intensidade, que nos fazem perder a vontade, que nos fazem perder o desejo de continuar. Mas a segunda avaliação que a gente faz a partir disso é se essa situação momentânea não está se tornando permanente. Porque olha só, eu tive que parar os meus estudos, porque eu precisava trabalhar 3 períodos no dia, de manhã, tarde e noite. Mas depois de um tempo, eu não precisei mais trabalhar os 3 períodos. E a pergunta é, por que eu não voltei? Entende isso? Será que nós não estamos deixando que uma situação que era para ser momentânea, e se fosse momentânea seria até justa, será que nós não estamos deixando essa situação se prolongar demais? Vou te explicar isso. Primeiro falando de Josué, que diz assim: Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até quando? Até a tarde. Então escuta, as situações que nos paralisaram são reais, são legítimas. Nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos abalar, nós vamos sofrer, é normal. Mas isso tem que ter um ponto final. Quem está comigo? Isso tem que acabar. E quem é que vai pôr um ponto final nisso? Você. Não é Deus, é você. Porque o que Deus fala para Josué é exatamente isso. Ele diz: Josué, levanta. Ou seja, é você que tem que ter um ponto, que tem que colocar um ponto final nisso. Tem uma outra história que é muito parecida com essa, que exemplifica melhor ainda. Quando Samuel perde Saul. Saul era o rei que Samuel mentoreava. E Deus disse: não quero mais Saul, Samuel. Eu quero outro. Eu rejeitei Saul. Samuel tinha direito de ficar triste? Tinha, irmãos? Tinha, irmãos? É lógico que tinha. É lógico. Ele estava tendo que rejeitar um homem que ele tinha escolhido, que ele tinha mentoreado, ensinado, explicado, ungido. Ele tinha direito de ficar triste. Mas tem um momento que Deus diz para Samuel assim: até quando, Samuel, você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e leve com você, vá até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Eu já escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel, até quando você vai ficar lamentando por Saul? Passou, acabou, chega. Então escuta, volte àquelas situações que eu mencionei, volte às suas decepções, volte às suas separações, volte às suas perdas de vontade, volte ao bebê que nasceu, volte ao trabalho em excesso, volte a essas situações. Beleza, tudo isso desequilibra mesmo. Só que a pergunta é, até quando? Até quando, o Leônidas ficou ofendido comigo? Ele ficou muito chateado, brincadeira. Ele ficou muito chateado comigo, tal dia. Tudo bem, eu não devia ter falado aquilo para o Leônidas. Irmãos, é tudo mentirinha, tá? Mas tudo bem, não deveria ter falado aquilo com o Leônidas, não deveria. Mas o Leônidas está de bico. Um dia, tá tranquilo um dia? Tá bom. 2 dias. 3 dias. 1 mês. 3 meses. Cara, pelo amor de Deus, levanta. Até quando isso vai ficar no teu coração? Chega! Entende isso, irmãos? Como nós gostamos de ficar lambendo ferida. A gente gosta de sentir dor. Eu fui rejeitado. Tem gente na igreja, irmãos, que não vem na igreja mais, porque eu errei mesmo. Eu não fui cuidar dele num dia específico, difícil na vida dele. Ele não vai para a igreja mais não. Eu vou para o céu, mesmo com a minha falha.
Mas será que ele não está cultivando outras coisas? E será que isso não vai tirar até a salvação dele? Porque nós cremos nisso. Nós não cremos que as pessoas não perdem salvação. Elas podem perder a sua salvação, né? Então, será que vale a pena você ficar entristecido, paralisado por muito tempo? Vale a pena isso? Não vale. Então, identifique o que foi que te paralisou. Uma oportunidade que você não conseguiu entrar, você ficou frustrado. Eu não sei o que te ofendeu, eu não sei o que te paralisou, mas identifique. E agora, seja racional. E se pergunte, vale a pena eu ficar do jeito que estou aqui, por causa dessa situação? Não! Então eu preciso me levantar. Será que eu não estou tornando uma situação momentânea permanente? Ok? Em todo o tempo, irmãos, você está definindo o seu ambiente e construindo o seu futuro com suas palavras e suas atitudes. Eu queria te falar isso daqui. Preciso que você aprenda isso aqui. Porque aqueles que paralisaram, aqueles que estão, e no final dessa palavra, quero muito que dê tempo, eu quero orar, e eu quero orar aqui contra a ação de demônios na tua vida. Eu vou te explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. Aqui tem a sua parte natural de se levantar, de se posicionar. Mas como demônios gostam desse tipo de sujeira na tua alma? Onde tem sujeira, tem demônio. Você pode repetir isso? Diga, onde tem sujeira, tem demônio. Sujeira de casa. Se a sua casa é uma nojeira, se a sua casa é fedida, desorganizada, o tempo inteiro suja, irmãos, eu tenho convicção, existe uma ação demoníaca lá. Mas se a sua alma também é assim, eu também te afirmo com convicção, tem demônio aí. São portas de demônios. A ofensa é uma das principais portas de demônios. Ok? Vocês estão caladinhos hoje? Sabe por que eu mandei vocês criar vergonha na cara? Agora escuta aqui. Olha como esse comportamento de paralisia, ele vai ditando o padrão de quem está ao seu redor. E fizeram como ele quem? Como Josué. Todos os líderes fizeram como Josué. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. Eu quero que você entenda que a tendência é que você reproduza esse padrão nos outros. Então, quanto mais ofendido você está, mais ofensa você vai gerar nas pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais desanimado e desencorajado, usando as palavras do texto que lemos, quanto mais desanimado e desencorajado você estiver, mais desanimado e desencorajado as pessoas que estão ao seu redor estarão. E você vai desanimar e desencorajar quem está abaixo de você em autoridade, quem está no mesmo nível de você em autoridade e quem está acima de você em autoridade. Ou seja, você é um problema. Para só um pouquinho, Espírito Santo. Eu quero orar agora. Porque eu sei que nós estamos tocando em algumas coisas aqui que são sérias. E eu quero te pedir, abra o entendimento desse povo, do meu povo, do povo que o Senhor me permitiu pastorear. Porque nós queremos provocar um levantar aqui nesta igreja. Um sacudir, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então escuta, gente. Vamos lá, depois eu continuo nesse ponto aqui. Então, presta atenção. Você precisa mudar o seu padrão, porque você está adoecendo todo o resto. Eu ia evitar de fazer isso, mas não vou evitar. Quem tem alguma jaqueta? Me empresta, Tássio, a sua. Desculpa, eu vou precisar. Me empresta. Quem mais tem homens? Homens que estão com alguma jaqueta, blusa, paletó. Tem alguém? Algum homem? Kaique, presta a sua.
Presta, pode vir com CCzinho. Benção, aleluia. Traz aqui, deixa eu ver aqui. Pode trazer, irmão. Ô, Jeová Jireh, homem de Deus é cheiroso. Eu preciso dizer isso aqui para você, eu quero exemplificar. Eu não vou fazer com o meu, porque eu estou com um gravador aqui e vai virar uma bagunça se eu fizer isso. Então, eu preciso que você entenda um negócio. Aqui. Essas são as coisas que estão sobre você, tá? Existem pessoas aqui que nunca tiveram profundidade em Deus, nunca foram quebrantados por Deus, frequentam a igreja por costume, acham interessante, mas nunca choraram na presença de Deus. Pastor, chorar na presença de Deus é importante? É, viu, irmãos? É. Esse choro diante de Deus significa muita coisa. Então, não falam em línguas estranhas e nem se preocupam com isso. Pastor, é problema se eu não falo em línguas estranhas e não me preocupo com isso? É problema. Não profetiza. Pastor, é problema? É problema. A Bíblia manda buscar pelos dons, e principalmente o dom de profetizar. É problema. Você tem que ter fome por Deus. É problema. Então eu quero que você primeiro imagine que essa sua falta de interesse pelas coisas espirituais é uma dessas jaquetas aqui. Beleza? Por um outro lado, existem pessoas que conheceram a Deus, já choraram diante dele, já sentiram o Espírito falar com ele profundamente, através de uma pregação, através de um louvor, já foram impactados, mas hoje estão altamente ofendidos, chateados com uma coisa, chateados com outra. É uma outra jaqueta que está aqui dentro, que está aqui em cima, entende isso? Então essa jaqueta, eu devo estar lindo aqui, né, amor? Deve estar super bonito aqui, né? Então essas jaquetas que estão aqui, representam essas coisas que estão sobre os seus ombros e que estão te paralisando. Falta de vontade. Pastor, eu sinto uma falta de vontade pelas coisas de Deus. E você está achando que isso é normal? Você acha que isso é normal? A Bíblia fala que o príncipe deste mundo veio para cegar. E o que é cegar, irmãos? É tirar um dos seus sentidos. É tirar aquilo que te conecta com as coisas naturais, mas também com as coisas espirituais. Estão entendendo isso? Eu não estou sentindo nada. É normal alguém colocar fogo no dedo e não sentir nada? É normal? Tem alguma doença, não tem? É normal você colocar uma comida na boca e não sentir o gosto no seu paladar? É normal? Então tem alguma doença, não tem? Então é normal você vir para o culto e não sentir nada? É normal você estar numa série e não sentir nada? É normal você passar o dia inteiro, a semana inteira, sem sentir Deus perto de você? É normal? Então você está doente! Irmão, me desculpa, eu não sou de gritar, mas eu vou gritar hoje muito, porque eu sinto a igreja precisando de uma libertação. O povo precisa se libertar. A igreja está egoísta, só quer fazer o que quer fazer. E você precisa entender que quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, você precisa entender, e está pecando, está errando o alvo, está pecando sim. Por quê? Porque você está reproduzindo o padrão de doença no meio dos outros. Josué estava lá, doente, não estava, irmãos? Josué estava entristecido, colocou terra sobre a cabeça. E o que o povo começou a fazer? A mesma coisa. Então, irmãos, escuta, a sua falta de fome pela Bíblia está contaminando mesmo aqueles que não têm contato geográfico com você. É uma conexão espiritual. Existe um demônio segurando você para não ler a Bíblia e para não orar, porque ele não quer que você conheça Deus. Porque se você conhecer, meu Deus do céu. Hoje estava lendo um texto de Isaías que eu vou parafrasear aqui. Falei para o Davi hoje pela manhã, né, Davi?
Ai, mas hoje não tem jeito não. Falei para o Davi hoje, no texto de Isaías 48, que diz assim: se vocês tivessem me obedecido, as suas vitórias seriam constantes como as ondas do mar, ou seja, nunca para. E seriam tão abundantes como as enchentes, nunca parando de subir. Não tem nenhum amém, irmão. Olha o que Deus está querendo fazer, querendo tornar as nossas vitórias constantes, as nossas bênçãos abundantes. Mas Ele está dizendo, se vocês tivessem me ouvido, me obedecido, então o que o diabo quer te fazer? Ou quer fazer com você? Que você não conheça a verdade, não a pratique, não tenha vitória. Então, irmãos, o que é isso aqui em cima de você? É tudo que eu coloquei. Falta de interesse, falta de fome, doença de alma, espiritual, está contaminando tudo, isso está te destruindo. Escuta, você não precisa sentir nada para mudar essa história. Para de condicionar a sua mudança ao que você sente. Aí o dia que Deus me der vontade, alguém disse para mim, se Deus quiser eu vou, então tu vai. Porque é para ir para a igreja, né? Se Deus quiser eu vou, ai meu irmão, então não tem nem o que pensar. Você vai. As pessoas estão esperando sentir. Elas querem que o anjo apareça na casa dela, diz, Não, esse anjo ficou meio esquisito, né? Ela quer que o anjo apareça e diz, uou! Agora ficou parecendo um demônio, né? Então, ele quer que o anjo apareça de não, também aí fica Papai Noel, né? Quer que o anjo apareça e fale alguma coisa para elas lá. Escuta, gente, isso não vai acontecer. É você quem tem que pegar esses trem que estão no teu ombro e vai dizer, chega de ficar chateado com o pastor. Chega de ficar, depois você bota o preço. Chega de ficar chateado com o meu líder de célula. Chega de ter essa falta de vontade de ler a Bíblia. Chega de ficar deprimido, abatido. Chega de liderar isso e abandonar aquilo outro. Chega. A partir de hoje, então vai aplaudir, vai. A partir de hoje, eu vou levantar e eu vou ler, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, me sentindo alimentado ou não me sentindo alimentado, eu vou ler e eu vou orar, porque o que Deus tem para mim, eu vou conhecer, eu vou descobrir. Vocês estão entendendo, irmãos? Deixa isso no chão aqui. Pega lá um álcool e não, brincadeira. E um fósforo. Deixa aqui. Então escuta. Amém? Para de reproduzir isso. Você precisa reproduzir coisas boas. Agora vamos terminar aqui. Último ponto. Escolha o caminho de ação e não da lamentação. Olha aqui, o caminho da lamentação. O caminho da lamentação te põe sempre em perguntas dramáticas. Só vão te manter mais tempo no mesmo lugar. Olha o que Josué estava perguntando. Por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão, Deus? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Irmãos, me perdoa. Eu não falo essas coisas aqui normalmente. Mas hoje eu vou falar mais umas besteiras aqui. Olha a oração de Josué. Senhor, o Senhor nos tirou para nos matar. Foi para matar. Tonto. Foi para isso mesmo. Tem sentido uma pergunta dessa de Josué? Tem sentido, irmãos.
Não foi, Deus estava brincando, tirou vocês do Egito, fez um monte de milagre, passou pelo Mar Vermelho. Agora ele quis matar vocês aqui. Tem sentido isso? Mas é porque quando nós estamos na lamentação, eu perdi, Deus não cumpriu o que prometeu. Quando você vive na lamentação, as suas perguntas são automáticas, o seu pensamento, ele é extremamente dramático e ele só vai te manter no mesmo lugar, você não vai avançar. Outra questão sobre esse caminho de lamentação é achar que o passado, era melhor. Ou melhor, vamos ler a frase completa. Achar que o passado era melhor só te faz desejar um lugar que você nunca mais vai estar, que é o passado. Ele diz: por que não ficamos do outro lado do Jordão? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Obrigado, irmão. Então, o que Josué estava fazendo aqui? Tendo saudade do passado. Deixa eu falar uma coisa para você. O único tempo que nós temos domínio é o presente. Tudo que te faz desfocar disso, presta atenção que isso aqui é um tesouro, gente. Tudo que te faz desfocar do presente é um pecado. Vou te explicar. Porque o único tempo... Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Primeiro que Jesus ensina-nos a pedir o pão de amanhã. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E ele fala em várias situações para nós não preocuparmos com o dia de amanhã. Então escuta, você está paralisado e por isso você fica lamentando o passado. Então escuta aqui, dá para mudar passado? Não se muda passado. Dá para mudar futuro? Não dá. Como assim, pastor? Não. A única coisa que você pode tocar é no seu presente. É possível que coisas que você faça no seu presente mude o seu futuro. Mas você não pode ter certeza. Tudo bem, irmãos? Eu não tenho muito tempo para trabalhar essa tese, mas você não pode ter certeza porque é seu futuro. Você diz assim: eu vou estudar e vou ser muito rico. Aí você adoece. Presente. Então, qual era o problema de Josué? Estava preso... estão comigo aqui ainda, irmãos? Estava preso num passado, ficava lamentando constantemente, e aquilo que ele podia mudar, ele não mudava, que era o seu presente. Então, se você está preocupado demais com o futuro, também é um problema. Porque olha aqui, a lamentação nos faz pressupor um futuro pessimista e muitas vezes irreal. Olha o que Josué estava imaginando. Os cananeus e todos os outros moradores dessa cidade vão, está no futuro aqui. Eles vão saber, eles irão saber. Eles nos cercarão, futuro. Eles nos matarão, futuro. Isso aconteceu, gente? Não! Mas o fato de Josué estar tomado do lamento, da angústia, da paralisação, ele fazia com que o seu futuro fosse idealizado de forma pessimista. Isso não era real. Então escuta, calma, tua família vai dar certo, tua célula vai dar certo, tua liderança vai dar certo, tua igreja vai dar certo. Não há nada. É só um efeito psicológico e talvez espiritual na tua alma, de uma derrota momentânea, de algo que aconteceu, te paralisou. Mas você pode mudar algumas coisas no presente. Isso vai tocar na sua estrutura. Isso vai tocar na maneira como você vê a sua própria vida. E aí então você precisa abandonar o caminho de lamentação para ir para um caminho de ação. Caminho de ação. O que Deus disse para Josué? Tire a cara do chão e volte
a encarar a vida. Levanta, Josué. Por que você está assim olhando para o chão? É o texto que nós lemos. Não é? Está aqui. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? Então, irmãos, por que você está com a cara no chão? Olha para o teu irmão, pergunta para ele. Por que você está com a cara no chão? Qual seria a resposta? É porque eu estou desanimado mesmo nesses dias. É porque as coisas não estão dando muito certo. Tá bom. Mas ao invés de ficarmos na lamentação, é possível passarmos para a ação. O que tem para ser feito, tem que ser feito logo. Josué se levantou de madrugada e fez. E por fim, termino com isso. Você consegue. O Senhor Deus disse para Josué: não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá, o povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Você consegue. Então escuta, vamos terminar agora. Fica de pé para a gente terminar.